família Nutrifofinhos! Vamos dar início ao nosso capítulo, nosso módulo sobre frutas. As frutas que são tão importantes, por isso que a gente está aqui tão colorida. Até a tia Mari está super colorida, né? Para mostrar para vocês um pouco da importância dessas frutas e algumas dúvidas. Quais as primeiras frutas? Como elas devem ser inseridas na alimentação? Eu devo dar amassadas? Eu devo dar em pedaços? Enfim, a gente montou aqui algumas frutas, né? Com porcionamentos diferentes para a gente conhecer um pouco e saber como eu vou ofertar para o meu bebê, tá? Então vamos lá, vamos dar início a alguns cortes. Como a gente sabe, a gente pode oferecer em formatos amassadinhas, e aí a tia Mari vai mostrar um pouquinho dessas frutas amassadinhas, tá? E também podem ser em formato de BLW. O que é o BLW? Desmame guiado pelo bebê. Então, uma técnica que foi criada com o objetivo de tornar o bebê mais independente, do bebê pegar no alimento, sentir a textura, sentir o cheiro e o sabor. E tem feito com que os nossos bebês tenham um desenvolvimento muito bom durante a alimentação. Porém, algumas famílias optam em fazer elas amassadinhas. A gente pode iniciar com as frutas amassadinhas e evoluindo aos poucos para as frutas em pedaços. E quais as primeiras frutas? Na verdade, uma coisa extremamente importante, observe as frutas da época, né? Então, é importantíssimo que a gente observe quais são as frutas que estão na época. Por quê? Porque essas frutas vão levar menos agrotóxico. Eu sempre falei desde o início a importância de ter uma alimentação sem agrotóxico. Olhem também o capítulo sobre higienização, né? Então, a gente tem um módulo sobre higienização. Então, sempre iniciar pela higienização, tá? De preferência, comprar sempre orgânicas. Utilizar o bicarbonato para diminuir agrotóxico, hipoclorito ou água, o cloro para diminuir todos os contaminantes microbiológicos e assim iniciar a nossa introdução com as frutas. Então vamos começar por algumas frutas. Então, quais as frutas que eu devo começar? Na verdade, gente, todas as frutas são permitidas. Eu gosto muito de ensinar as minhas mamães, papais, vovós, iniciar esse processo com algumas frutas como a banana, o mamão, né? Então aqui a gente tem o mamão em cortes de BLW, como esses cortes de BLW desse tamanho. Então a gente fez alguns cortes aqui para vocês verem. Então a gente tem a melancia, onde a gente pode oferecer segurando para o bebê. A gente tem o melão, né? É importante que esse melão também esteja bem molinho. A gente também pode oferecer segurando para o bebê. E a gente tem aqui o mamão. Kiwi e morango, devo introduzir? Bom, na verdade eu deixo o kiwi e morango lá para frente, porque são frutas mais alergênicas. Então, de preferência sempre orgânico, tá? Então, vamos iniciar pela banana. O que é interessante? Eu vou fazer duas formas aqui. Então, eu peguei uma banana bem madurinha, justamente para mostrar para vocês. Então, é interessante que eu faça isso aqui, tá? Que eu faça esse corte e assim eu vou descascar essa banana, tá? Então, essa, como eu falei, tá bem madurinha. A gente pode até pegar uma banana um pouco menos madura. E a partir daqui, a gente vai dar o bebê desse jeito. Qual é o objetivo? Lembrando que essa banana está higienizada, a casca da banana ela deve ser higienizada porque o bebê está tocando. Então, desse formato aqui, o bebê vai pegar nessa banana e vai evitar que a banana escorregue. É por isso que a gente inicialmente pode ofertar assim com a casca, para ele segurar dessa forma. E aí a gente vai também fazer essa bananinha machucada para ofertar para o bebê. Então, a outra forma, uma coisa muito importante, tá? Na época dos meus filhos, inclusive, a minha mãe falava assim, precisa tirar a semente da banana, né? Então, a dúvida sempre presente nos consultórios. E eu acabei tirando, porque eu não sabia, não entendia naquele momento. Depois que eu passei a ser nutricionista, eu vi que não precisa, é fibra, gente. Então, não precisa tirar aquela sementinha que fica na banana. Muito pelo contrário, né? Lembrando que essas frutas são ricas em vitaminas e minerais. Então, e fibras, então, que vai auxiliar na microbiota do bebê, no controle intestinal do bebê, tá? Então, a fruta também pode ser oferecida, ó, amassadinha ou naquele formato que eu falei, BLW. Do mesmo jeito que a gente tem a banana, que pode ser amassadinha, a gente também, tá? Então, vou afastar um pouquinho aqui. A gente também pode ofertar o mamão dessa forma. A gente também pode oferecer ele amassadinho. Então, a gente vai colocar
tá? Ou vai oferecer ele assim com casca, lembrando que a casca também tem que estar higienizada. A gente pode oferecer em pedacinhos para ele segurar esse mamão, né? Então ele vai segurar esse pedacinho do mamão, na palminha da mão. E a gente também pode fazer o mamão amassadinho, que é as chamadas papinhas de frutas. E aí às vezes me perguntam, você tem receita de papinha de fruta? Na verdade eu não costumo dar receita de papinha de fruta. Por quê? Porque é interessante que a criança sinta o sabor de cada fruta. Claro que eu posso misturar. Então aqui eu tenho o mamão e a banana. Posso misturar? Posso. E, inclusive, algumas crianças podem rejeitar alguma fruta. Lembrando que é preciso que a gente ofereça essa fruta de, no mínimo, 10 a 12 vezes para a gente dizer que a criança não come. Então, muitas vezes a mãe chega no consultório e fala, mas ele não aceitou. Quantas vezes você ofereceu? 2. Então, 2, você precisa insistir. Às vezes a criança está abusadinha, a criança está com sono, os dentinhos estão nascendo, então várias coisas podem comprometer aquela ingestão naquele dia, tá? Então a gente pode oferecer assim e podemos também misturar as 2 papinhas. Então não existe receitas de papinhas. Claro, eu posso aqui colocar um suquinho só para aumentar, posso, mas não é interessante. O interessante é que a gente separe e a criança conheça o sabor de cada alimento. Tá? Então, vou colocar aqui para a gente falar um pouquinho mais das outras frutas, né? A gente tem aqui, por exemplo, um avocado. O avocado, tá? Ele, né, da família do abacate, então ele é pequenininho assim, também junto com o abacate. E às vezes tem mães que perguntam assim, mas ele não é um alimento que tem muita gordura? Sim, uma gordura saudável, uma gordura extremamente saudável, importantíssima para o bebê. Então, a gente vai cortar, né, o avocado, tá? E vai também oferecer para o bebê. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente vai cortar os outros. Então, a gente vai cortar desse jeitinho aqui, ou maior, e vamos oferecer para o bebê. Do mesmo jeito, a gente também pode cortar aqui e fazer a papinha, né, o avocado machucadinho, tanto o avocado quanto o abacate. A gente tem aqui uma outra fruta, o caqui. O caqui pode ser oferecido para o bebê? Pode sim. Eu começo geralmente com banana, mamão, tá? O melão, tá? A maçã e a pera. Aqui a gente tem pera em pedacinhos. Essa pera e essa maçã, se ela tiver um pouco durinha, a pera portuguesa ela é mais molinha, mas a outra pera, ela fica mais durinha. O que eu posso fazer? Cozinhar também no vapor. Então, tanto a maçã quanto a pera, elas podem ser cozidas no vapor. Ou a gente também pode fazer a maçã, tá? No formato de raspadinha, tanto a maçã quanto a pera. Então, eu vou pegar dessa posição, vou raspando, o ideal é que vá raspando na hora e ofertando para o bebê. Uma coisa importante, a gente tem que ofertar o alimento lentamente, o bebê precisa mastigar. Nós, adultos, comemos muito rápido e às vezes a gente quer que o bebê também coma rápido, né? Então, mas o bebê tem que demorar. Então, essa maçã raspadinha, você vai raspando aos poucos e ofertando para o bebê. Também posso oferecer dessa forma a maçã, a pera também. Posso também oferecer o kiwi. Então, lembrando que o kiwi é uma fruta que a gente introduz um pouquinho depois, tá? Lá para os 8, 9, 10 meses. É importante que todas as frutas sejam oferecidas. Nós temos uma janela imunológica. Então, segundo a Sociedade Brasileira Americana de Pediatria, a gente deve oferecer todas as frutas. A gente precisa apresentar esses alimentos para o bebê, tá? Na verdade, ele já conhece desde a gestação, né? Os nossos 1000 dias, 270 dias da gravidez, mas os 2 primeiros anos de vida. Então, ele já conheceu essas frutas na gestação, ele já conheceu através do leite materno. Então, a gente precisa oferecer todas as frutas. O kiwi a gente pode fazer em pedacinhos, como está aqui, e a gente também pode oferecer ele de colher, tá? Então, outra fruta muito interessante da gente dar, tangerina, né? A famosa laranja cravo, tangerina, a gente também pode ofertar desse jeito, sem caroço, né? A gente vai oferecer para o bebê chupar, segurar para o bebê chupar. Da mesma forma, a laranja. Descascamos laranja lima, laranja pera,
né? Laranja Bahia, tem vários tipos de laranja, laranja vermelha, enfim, temos vários tipos dependendo da região. Então a gente vai segurar a laranja para o bebê chupar, né? Uma outra fruta que a gente também tem aqui seria a manga. Então a gente vai fazer esses pedacinhos aqui para ofertar para o bebê. Uva, nossa, a uva é uma fruta que geralmente causa muito medo, né? Então eu nunca começo com a fruta. Eu acho que a família precisa se sentir segura para uma introdução. Então vamos começar com a banana, com o mamão, com o melão, com a melancia que a gente segura, tá? Depois a gente vai introduzindo as outras frutas. Então a uva, do mesmo jeito quando a gente falar no almoço sobre o ovo, sobre o tomate cereja, ela tem que ser cortada dessa forma. Então ela precisa ser cortada na vertical e nunca na horizontal. Porque se a gente corta na horizontal, o bebê pode engasgar. Se a gente fizer em formatos de rodelas, tudo que a gente fizer em formato de rodelas, como isso aqui, ou se eu cortar esse kiwi em rodela, o bebê pode botar na boca e pode engasgar. Então o ideal seria a fruta nesse formato, a uva, né? Uma outra fruta, caju. O caju a gente também pode oferecer do mesmo jeito da banana. A gente faz esse corte e o bebê segura aqui no caju. E aí devagarinho a gente vai tirando. Uma fruta também que causa muito medo às vezes é a goiaba. Por quê? Por conta dessas sementes. Também não é uma fruta que eu costumo iniciar. Deixa para dar lá para os 9, 10 meses com muito cuidado, né? Lembrando todos os cuidados que a gente tem que ter na introdução alimentar. Esse curso jamais vai substituir uma consulta com o nutricionista e com o pediatra. Nós estamos aqui para ajudar, principalmente do ponto de vista teórico e prático, o dia a dia dessa introdução alimentar. Então a goiaba pode ser introduzida depois nesse formatozinho aqui, tá? Para que o bebê não engase. Então ela tem umas sementinhas, então é melhor que a gente deixe essa fruta para depois, tá? O morango a gente pode segurar e também oferecer o bebê dessa forma, né? Levando em consideração o tempo, deixando ele um pouquinho perto de 1 ano por conta da alergenicidade, tá? Mas lembrando que a gente pode oferecer todas as frutas, certo? E que isso vai, inclusive, ensinar o sistema imunológico. Então, a gente tem várias dessas frutas aqui. Ameixa, uma fruta muito legal, inclusive é uma fruta laxante, junto com o mamão. Todas as frutas têm muita fibra, então a gente também pode oferecer. Também podemos segurar para o bebê ir mastigando, mas a gente também pode oferecer em pedaços, dessa forma aqui, para o bebê, né? Bom, então, sempre lembrando da gente ver o capítulo, né, o módulo de higienização, lembrar de comprar as frutas orgânicas, ter os utensílios adequados, né? E cada família vai estabelecer o seu método, né? Eu costumo sempre conversar com a família antes e perguntar como é que você quer oferecer. O importante é que essa alimentação seja participativa. O bebê precisa participar. Então eu sempre digo, uma colherzinha para o bebê, uma colherzinha para quem está ofertando. E também oferecer em pedaços. Ah, eu tenho medo de oferecer em pedaços. Então a gente pode começar com o amassadinho e começar de repente com a laranja, já que você tem medo, né? E vai devagarzinho introduzindo as outras frutas a partir do momento que a família também se sente mais segura para isso, né? Então eu acho que isso tudo é extremamente importante de ser avaliado. Então é um conjunto, né? Então eu costumo dizer que a gente forma um time. Então é o bebê, são os pais, são as famílias, o nutricionista e o pediatra. Assim nós vamos conseguir ter o maior êxito na introdução alimentar. E uma introdução alimentar bem feita, ela vai prevenir uma seletividade alimentar. Por isso que é tão importante a gente ter esse colorido todo, a gente ter essa variedade e ofertar de forma que também deixa o bebê independente. Por isso que é tão interessante esses cortes também em formato de BLW, para que o bebê sinta-se mais independente, ele sente o cheiro, ele pega, ele amassa. Claro que muitas vezes ele vai jogar fora. Ele vai pegar a fruta e vai jogar fora, né? Mas com o tempo ele vai aprendendo, ele vai explorando. E a alimentação também precisa ser divertida. Então ele vai ter o prazer de comer. Então, gente, era isso que eu queria passar nesse módulo. Espero que tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, ajudado um pouco nesse sentido das frutas, tá? A gente também já falou no outro capítulo sobre quando eu vou oferecer alguns alimentos. Então, já que a gente está falando em fruta, também vou fechar esse capítulo com a questão do suco. Por que não oferecer suco? Na verdade, imagina, gente, quanto de fibra a gente tem nesses alimentos.
nós temos muita fibra e essas fibras são extremamente importantes para a prevenção de doenças. A gente está formando o paladar, mas a gente está prevenindo. Os 1000 dias, eles são extremamente importantes na prevenção de doenças. Então, se eu começo a introduzir suco, o suco tem pouca fibra, né? E a criança vai acostumar com o suco e ela não vai aceitar bem as frutas. Além disso, o suco vai ter uma carga glicêmica maior. Então, por isso que é interessante que a gente comece com as frutinhas e no momento certo, a partir de 1 ano, assim a gente vai sim introduzir o suco, tá? Então, fiquem com Deus, muito obrigada e assistam todos os módulos, porque um módulo vai completar o outro. Obrigada!